Ok, vamos lá. Minha convidada é Kátia Vega hoje. Deixa eu ver se ela já está aqui para a gente convidar. Já está na área. Olá, gente, boa noite, bem-vindas. Oi, Ei, querida. Tudo bom? chegou minha convidada linda, pontualmente. É, sou muito Tudo pontual. bom? Tudo bom? Que saudade, hein, Laís? Pois é, Kátia, bem antes dessa pandemia a gente já não estava conseguindo se ver, né? É verdade, é Que verdade. loucura, cara, que coisa mais doida. Aí vem esse negócio aqui, essa minha luz aqui fica refletindo no meu óculos, mas eu não estou mais conseguindo fazer sem óculos. É, Então todas tem que nós. assumir os reflexos todos aqui. A gente já não estava conseguindo, né, Kátia? Já há um bom tempo que a gente não se vê. E É, aí a gente está nesse momento tão difícil, tão diferente. E que bom que você aceitou meu convite, que bom poder te ouvir um pouquinho. eu te Quantas agradeço. coisas a gente já vivenciou, né, na época da Confrario, que ainda Verdade. existe, assim, não vou dizer que tá assim, pouco ou menos, mas ela tá diferente também, né? Sim, Nós todos estamos. com Naquela certeza, né? época, não sei se a gente tinha mais tempo, eu sei que a gente se virava em tempo, porque era todo mundo voluntário, né? O Uhum. grupo se reunia com frequência, mensalmente, e eu É, tenho uma saudade daquela época, assim, imensa. era Foi quando muito a gente se gostoso, conheceu, né? né? Eu acho que assim, as fases vão mudando, né? Naquela época a gente tinha, eu É, acho que um ímpeto maior de crescer, de se conhecer, de se relacionar, e depois a gente mudou também com essa coisa da tecnologia, né? Então, realmente, a gente começou a se foi. comunicar mais em WhatsApp, e aí os É, encontros começaram a ficar mais raros, né? Eu digo que quando alguém te exatamente. A liga gente hoje mais por telefone é porque te ama, né? não é? Vou lembrar disso no teu próximo aniversário, tá bom? Ah, Você sabe que já tem 16 anos o grupo? Nós já temos caramba, 16 anos. meu Deus, é Como muito passa? E a tempo. gente continua com essa carinha de menina. Olha que Pois é, delícia. né? Muito bom. Estamos todas congeladas aqui. Pô, a gente tem que encher a nossa bola, né? Senão como É. é que fica? Antes era tratada no formol, agora é no álcool gel. Ah, é no álcool gel. Boa. Então, querida, nesses primeiros minutinhos, eu costumo contar para os nossos amigos que estão nos acompanhando, eu costumo contar as curiosidades da nossa amizade, né? Como é que a gente se conheceu. Uhum. Então, assim, é, foi exatamente nesse nosso grupo de RH, que começou em 2004, a gente começou a fazer encontros presenciais, Sim. uma vez por mês, sempre que dava a Kátia estava lá, e a Kátia sempre teve um nome marcante que a gente sempre falou, nunca ninguém falou só Kátia, era sempre Kátia Vega. Kátia Vega. Ainda tem um outro mais difícil, não sei se é alemão, né? É, Kestenberg. Como é Kestenberg é que do meu fala? marido. Ah, É eu sabia polonês. que tinha, eu tinha lembrado. É E verdade. aí a gente começou a se relacionar lá e a Kátia participando com a gente. Então, assim, a nossa amizade começou também num grupo de troca e de conhecimento que acho que sempre fomos ávidas, né? Por Sim, isso. E esse grupo começou a se encontrar em 2004. Ficamos por um bom tempo nos encontrando presencialmente, né, uma vez por mês. sim. Muitas histórias nesse ínterim, muitos lugares que a gente não conseguia, a gente se virava para encontrar um lugar para ficar junto, Zero muito oitocentos, papo, muito. tudo no 0800, né? Depois fizemos as células, no período que eu estava trabalhando aqui para Jacarepaguá, eu não conseguia chegar às 6h30 no centro da cidade. Uhum. A gente dividiu em 4 células e as meninas foram maravilhosas, né? Cada Sim. uma levando uma proposta melhor a cada mês. Então, assim, foi extremamente prazeroso aquele momento que o grupo foi grupo de verdade, apesar Uhum. do o Claudinho uma vez me ligou, uma curiosidade para te contar. O Cláudio uma vez me ligou e ele falou assim: você tá tensa? O que tá vendo com que você tá tensa? Eu falei: eu tô nervosa porque eu não tô conseguindo mais ir nos encontros
do grupo, eu coloquei as células, e as meninas me ligam, Dê, vai na que a gente fez, porque tá muito bacana, a gente convidou fulano. E aí, quando eu faltava em uma e ia na outra, ao invés de ser uma alegria, era um terror, porque, poxa, você não veio na minha mês passado, e aquilo ficou meio que me veio como uma coisa meio de mãe, sabe assim, eu tô cuidando de uns filhos e não tô cuidando dos outros. Aí o Claudinho, pode parar com essa cobrança, você dividiu em células justamente porque não está podendo estar o tempo todo, então calma, eu não sei o quê. E aí ele me deu aquele sacode assim, porque querendo ou não, ficou aquela coisa meio que mãezona do grupo. E naquele momento eu senti o grupo equipe, né? Sim. Eu não aparecia, às vezes não conseguia e tudo corria bem. A nossa relações públicas, Neise, cuidava da parte toda de inscrição, de recepção, né? E aí vivemos momentos muito... as pessoas assumirem, né, um papel de uma coisa que a gente criou junto, né? Que todo mundo realmente foi criando junto. Eu acho que foi bem bacana. Foi muito bom. E como crescemos, né? E quanta gente falou lá pra gente, quanta troca e quantas experiências divertidas também. Então, assim, feliz da vida de ter te conhecido, um presente que a gente está levando. Não como a gente gostaria, né, Kátia? Porque a gente gostaria de ter mais tempo, se ver mais. Mas a gente mora um pouquinho longe. Eu estou aqui em Jacarepaguá. Você está na Zona Sul, fica um pouquinho... complicado, né? É quase uma outra cidade. Tamanho da distância. Só que essa pandemia mexeu tanto com o nosso coração, com a nossa alma, que quando acabar esse negócio, a gente vai sair marcando tudo quanto tem conta. Não só marcando, mas indo. Exatamente. A gente vai precisar realmente recuperar esse tempo. Se Deus quiser, humano, é tudo que nós queremos. Nada que é verdade. Né? Insubstituível. Então, gente, eu estou com a Kátia Vega, uma grande amiga de muitos anos. Ela é psicóloga clínica e organizacional e é coach de carreira. Então, assim, né, coach de carreira. Ela faz um trabalho bacana, Bessa, que a gente já convida vocês para assistirem, para acompanharem. É só procurar a Kátia, o seu Instagram. A gente vai falar agora e vai falar no final. Kátia V, né? Kátia V, mais vida e carreira. Kátia V, mais vida e carreira. Tá, é o meu blog, a gente vai de novo colocar... Mais Vida e Carreira é o blog também. Ótimo, bacana. A gente fala no final novamente. Eu, de novo, esqueci de colocar, eu tenho que lembrar no início de tentar colocar o comentário e afixar aqui. Eu estou treinando ainda, não consegui. Então, a gente, de vez em quando, a gente fala o tema para quem for entrando. Nosso tema hoje é resiliência e controle da ansiedade no trabalho online. E assim, estamos ainda com aquele papo de ansiedade mal do século, todo mundo fala isso há mais de 15 anos, mais ou menos. Que eu ouço isso, né? Mal do século, mal do... já viramos o século, continua mal do século. Né? Trouxe. E aí, assim, nós somos todos, Kátia, pessoas ansiosas? O que você acha? Na verdade, o que acontece? A ansiedade está presente em todo ser humano, né? Mas a diferença é que quando você tem uma coisa pontual, por exemplo, antes de entrar para a live, antes de entrar para um treinamento, antes de entrar para uma palestra, a gente fica ansioso, né? Então, assim, a mão fica suando, né? Às vezes fica gelado, sente calor, sente frio. Então, é natural a ansiedade, porque a ansiedade é uma situação diferente do cotidiano, do dia a dia, né, em que a gente não está acostumado, então é mais natural que a gente tenha essa ansiedade pontualmente. Né? Quando você tem isso, uma intensidade maior, que promove uma série de reações físicas, né, e que você não consegue relaxar, não consegue controlar, aí passa a ser um transtorno de ansiedade. Né? Então, de modo geral, o Brasil está no ranking, não sei se é top 3, né, um dos 3 maiores países que a ansiedade é presente nesse formato do transtorno. Então, entendi. Nós somos muito ansiosos, sim. Somos ansiosos. Eu também estou achando um pouquinho baixo o teu som, e a minha amiga lá de Recife falou, o som da Kátia está baixo. Será que se chegar mais pertinho melhora? Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar a capinha, porque a capinha às vezes pode... Olha, a Márcia colocou aqui, Catinha, quanto tempo? Trabalhamos juntas em 96. Tem bastante tempo. Não, tem muito tempo. Tem problema não, a gente cai, mas levanta. Deixa eu ver se melhorou. Acho que melhorou um pouquinho, hein, Roberta? Lá em Recife, melhorou um pouquinho? Vocês estão me ouvindo melhor? Agora sim. Legal. Eu estou te ouvindo melhor.
Ótimo. Então, assim, é importante isso que você colocou agora, porque, assim, um estado de ansiedade que a gente tem normalmente com o dia a dia, com as surpresas, com as preocupações, isso que você falou pra gente, que a nossa Relações Públicas entrando aqui, nossa querida Neizinha. Já falamos de você, perdeu, vai ter que ver o início da live de novo. Isso que você falou é legal para a gente poder também avaliar qual é o tamanho desse negócio dentro da gente, né? Então, quando a gente diz assim, somos todos ansiosos, somos nessa medida, assim, da preocupação, daquele nervosinho. A gente vive muito isso, que a gente dá treinamento, a gente faz palestra, a gente, né, fala em público. Então, assim, aquele nervosinho, eu acho que tem que rolar, né? Aquela coisa do friozinho na barriga, a mão um pouquinho. Eu sempre falo isso, até quando eu dou aula 12 anos, só na UF são 12 anos, e toda vez que eu vou começar uma turma, vem aquele friozinho na barriga, aquela coisa. E aí eu conto para eles, né? Minha forma de sair desse momento é contando para eles. Falei, gente, olha só, eu faço isso há X anos e tô aqui com frio na barriga, por quê? E aí daí eu já emendo na minha aula sobre liderança, né? E eu acho importante o quanto a gente no nosso caso, essa ansiedade vem pela responsabilidade, e eu sinto que, no meu caso especial, acho que o seu também, é o respeito profundo que a gente tem por aquelas pessoas que estão ali nos ouvindo, que pararam para nos ouvir, como a gente tem agora. Que coisa bonita os nossos amigos virem para ouvir a nossa conversa, participar com a gente. A gente tem um respeito muito grande sobre isso, e aí essa ansiedade não é nem a que faz mal. O que eu preciso medir é quando isso extrapola e me impede de fazer alguma coisa, não é isso? E uma das coisas que você acabou de falar é uma forma de você trabalhar melhor a sua ansiedade quando você está vivendo essa situação. Que é que exatamente você está no público, um público novo, né? E aí você comenta sobre a sua ansiedade naquele momento, sobre, né, a emoção que você está vivendo. Isso humaniza você, porque todo mundo consegue entender, né? E ao mesmo tempo diminui a ansiedade, porque assim, quando você tem o respaldo das pessoas, né, dizendo, nossa, mas isso nem parece, alguma coisa, alguém faz algum comentário, você já fica um pouco mais aliviado. Então, eu estou indo bem, né? Então, eu acho que muito legal quando você vai para uma palestra, que você fala, gente, eu estou apavorada aqui, mas eu estou aqui para poder realmente falar com vocês, e aí as pessoas entendem, porque todo mundo sente isso de algum jeito, né? Então, a empatia rola. E diminuir essa ansiedade. E tem uma coisa que eu acho bem legal quando a gente faz isso é a experiência desses anos, né? Fazendo. São 20. Caramba, não estou podendo mais falar quanto tempo eu tenho na área de treinamento, não, está começando a ficar esquisito. Mas são 22 anos já. O que acontece também é que eles nos percebem como facilitadores, como aquelas pessoas que querem trocar conhecimento, e tira aquela visão do professor, o cara, né, que entrou, que sabe tudo, que vai chegar lá, vai ficar lá em cima dando a aula e tal. Quando a gente fala, gente, olha só, tá batendo nervoso enorme aqui, mas a gente vai continuar assim mesmo, eles sentem, caramba, tô na frente de alguém como eu, que também fica com, né, dorzinha de barriga na hora de falar. Tem ansiedade também. Não tô lembrando, eu ia falar um negócio assim, daqui a pouco vem. Então, isso... Daqui a pouco vem, exatamente. Você não precisa ser exatamente. Ícone, né? Então, assim, medir essa intensidade do que eu estou sentindo. Exato. Se está dando calafrio, mal-estar, tenho que correr para o banheiro, coisa do tipo, essa coisa já está um pouquinho além do que deve ser, porque vai começar a te atrapalhar. Mas, de um modo geral, somos ansiosos, né? Sim. Estamos no top 3, então, Brasil? Sim. E ainda tem uma coisa que eu acho que a ansiedade, ela não é ruim. Ela é importante porque ela te coloca em ação. Né? Sim. Então, às vezes as pessoas falam assim, ai meu Deus, não quero ser ansiosa, não quero ter ansiedade. Ela é importante para te colocar em ação. Ela só não pode te atrapalhar a ponto de você não conseguir controlar, e aí você ter brancos, ou não conseguir mais falar, ou não conseguir mais... Passar mal mesmo, né? Passar mal, entendeu? Aí já começa realmente a ficar um ponto acima que tem que ser olhado mesmo. Entendi. E aí, no nosso tema, a gente está falando sobre ansiedade, a gente vai entrar já no foco principal, que é do trabalho online, mas a gente usou uma palavrinha aqui que a gente pegou emprestado da engenharia, que a gente tem usado há muitos anos também, né, que é a resiliência. Uhum. E já que a gente pegou emprestado, a gente vai contar para os nossos amigos aqui que, de repente, não são da área de gestão de pessoas, ou são de engenharia, mas sabem qual é o conceito lá. Como é que a gente fez? A gente pegou resiliência emprestado e usou para gestão de pessoas, né, Kátia? Exato. Como é que ela é na gestão de pessoas? A resiliência realmente é um termo que vem da engenharia, da física, né, que tem a ver com os materiais, né, a capacidade que o material tem de suportar
impacto, de suportar realmente pressão e retornar para o seu estado normal. Como a esponja, normal. né? Se você pega uma esponja, você aperta, 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 ela fica pequenininha, toda amassadinha. Quando você solta, ela volta para o lugar. Então, essa capacidade, muitas vezes, algumas pessoas têm mais, né? Às vezes é nato, é biológico, né? Porque é uma coisa, um caráter hereditário, mas você também pode desenvolver, né? Entendi. Então, você pode trabalhar uma série de coisas que a gente vai falar ainda sobre isso. Se você quiser, até posso me estender um pouquinho sobre isso. Mas, assim, tem um caráter também ligado à família, né? Porque quando você tem pais que são mais resilientes, naturalmente os filhos tendem a seguir esse caminho, né? Sim. Socialmente falando também, isso é uma característica. Se você vive numa sociedade onde as pessoas têm um impacto maior, ou uma comunidade que você tem um impacto maior, normalmente você tende a resistir mais. Uhum. Então, são características da resiliência em cada pessoa. Às vezes aquilo não vem com a pessoa, mas às vezes, se não vem, ela pode desenvolver. Percebe? Eu ia te perguntar exatamente isso. Uma pessoa pode aprender a ser resiliente? Sim, pode aprender a ser resiliente, né? Como que você aprende a ser resiliente? Você tem algumas coisas que são comuns a quem já é naturalmente, que é o otimismo. Então, você ter um foco no que funciona, um foco no que deu certo, né? Isso mostra o quanto você pode suportar alguma coisa errada. A gente está vivendo uma fase agora, que é o terceiro mês, né, que a gente está dentro de casa, que está trabalhando em casa, que é um mês que normalmente quem não tem muita resiliência começa a ter um impacto maior emocional, né? Porque tudo começa a ficar muito cansativo, né? Começa a rolar um desânimo muito grande, né? Você começa a reformular algumas coisas, as decisões que você está tomando, né? Se você quer ou não quer determinadas coisas. O que tem de gente reformulando o casamento, Adelaísa, você não faz ideia. Sim, entendeu? Eu faço ideia, assim, não como você que está no atendimento, mas pelo que eu ouço, faço um pouquinho de ideia, assim. Pois é, tanto para melhorar a relação, quanto para acabar com a relação, entendeu? Porque sim. Porque às vezes... Agora, Kátia, diga. Pode falar. Não, porque às vezes não, é porque você tanto tempo com uma pessoa, né? Você casou-se com uma pessoa, mas não ficou 24 horas por dia com ela durante 3 meses, né? Então, aí começa a rolar isso, né? É interessante, porque você me fez lembrar de uma situação que aconteceu, se eu não estou enganada, foi ontem mesmo, numa live que eu estava fazendo, que essa minha amiga de Recife, que está sempre comigo aqui, muito querida, que a gente não se vê há muitos anos, muita saudade, a gente fez MBA juntas lá na Universidade Federal de Pernambuco, e legal. Ficou uma amiga para sempre, assim, na vida. E aí ela escreveu aqui pra gente, que uma pessoa que ela conhece fuma escondido do marido, e aí o marido está em casa agora, ela não sabe o que faz, porque ela não consegue. Eu ri muito ontem. Ela não consegue fumar, ele não sabe que ela fuma, e aí fica aquela... E aí, assim, quase que a gente envereda por esse caminho, porque ficou engraçado, né? Aí veio as opiniões, aí teve uma que escreveu assim, ele tá fingindo que não sabe que ela fuma. Que o cheiro fica, né? Porque o cheiro fica, né? Não tem como. Então, assim, essas relações, quando você diz que estão sendo repaginadas, né? Tanto para o bem quanto para, de repente, terminar, que pode ser um bem, né? A gente não sabe, depende do casal. Isso é importante porque a gente está falando, e você falou do processo da família com a gente, o quanto a gente consegue, de repente, receber dos pais, ter ou não essa resiliência, assim como ser ou não muito ansioso, dependendo de como os pais nos educaram ao longo da vida. E essa coisa do que eu escondo, do que eu conto, também vem muito de família também, né? Eu acho que essa coisa do como é que eu levo meu relacionamento com muita verdade, com muita liberdade, ou eu levo, tipo, escondendo, o outro só sabe o que eu quero que ele saiba, isso acaba, num momento como esse que a gente está vivendo, virando problema, né? Sim, na verdade, assim, quando você precisa esconder alguma coisa de alguém que você convive, essa relação precisa ser revista. Porque ela não é uma relação verdadeira, ela não é uma relação de doação completa, de confiança completa. Isso. Né? Então, acho que é importante rever isso. Deixa eu fazer só um parênteses aí, que eu estou lendo alguns comentários aqui, o pessoal que está curtindo pode compartilhar a nossa live, né? Isso.
É só apertar claro. aí do aviãozinho e compartilha e chama o pessoal para assistir. Né? Show, muito bom. Então, a gente pode aprender resiliência, na sua opinião, a gente pode aprender. Sim. Tipo, mas aí, Kátia, como é que é isso? A gente tem que, desculpa aí o termo, mas é o que veio à cabeça agora, eu acho que, o que mais demonstra de verdade. Tem que tomar muita porrada para aprender a ser resiliente ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Se você não necessariamente, né? Comportamentos que te ajudem realmente a lidar com situações mais difíceis. Claro que num momento como esse, a pessoa vai aprender na porrada. Entendeu? Vai aprender na pancada. Esse é o da porrada, não tem jeito. Não tem jeito. Você não tem como sair dessa situação, né? Você tem que esperar. Então, isso vai ensinar, né, a outras situações da sua vida daqui para frente. Quando você tiver que conviver com esse tipo de situação, você já tem um pouco mais de preparo. Né? Acho que todos nós vamos ser repaginados depois dessa história. Sim, com certeza, com certeza. Então, assim, é importante você analisar o ambiente que você está, né? Saber a hora de falar, saber a hora de calar. Né? Isso também ajuda na resiliência. Entender que a gente não tem controle sobre as coisas que estão fora da gente. Né? A gente tem fundamental controle nosso do que a gente pensa, do que a gente quer, do que a gente vai fazer. Né? A gente tem uma zona de influência que você pode até alcançar algumas pessoas que estão em torno de você, né? Mas você não consegue decidir pelo outro, você não consegue decidir o momento que isso tudo vai mudar ou vai voltar ao novo normal. Né? Então, isso tudo a gente tem que entender que o mundo mudou. A gente não vai voltar para a vida que a gente tinha. Né? Então, a gente vai precisar realmente reformular. E aí eu acho que você pode aproveitar e trabalhar a sua resiliência, né? Justamente com um olhar diferente do que a gente tinha anteriormente. Né? Joia. A Elaine, minha amiga também psicóloga, escreveu agora Ser Flexível, e eu fiz essa pergunta justamente para que as pessoas entendam o seguinte: quando a gente explica o que é ser resiliente na concepção de pessoas, no trato de gestão de pessoas, e que a gente precisa explicar que é quando o material sofre um impacto muito grande e consegue voltar à sua forma, fica parecendo só que é na base da coisa muito forte. Então eu provoquei de verdade essa pergunta para que a gente pudesse pensar nisso. Se tornar resiliente é um trabalho que a gente precisa ter constantemente, é um treinamento. Pode ser tipo, perdi uma coisa que eu queria muito e aí o que eu faço com isso? Então não necessariamente tem que ser na base da porradona como a gente está agora. Porque agora a gente está no sufoco todo mundo, o mundo inteiro literalmente. Mas é um trabalho de ser flexível, de se ajustar, de criar a capacidade de adaptabilidade, que é o que a gente mais precisa hoje, né? Para que isso não tenha um peso de morte pra gente, né? Ontem a gente conversou também na live sobre o luto de deixar a velha rotina para trás, com a psicóloga também, Naira Almeida, e a gente estava falando como é difícil, como a gente é apegado às coisinhas que a gente faz, do jeito que a gente faz, não deixa de ser um treinamento de resiliência também, né? Sim, nós estamos em pleno treinamento, né? Flexibilidade é importante justamente para você, porque tudo que se torna rígido, né, no meio dessa tempestade que a gente está vivendo, vai se quebrar. Né? Então, para você não se quebrar, você precisa ser flexível, como diz a Elaine, né? Saber resolver problemas, né? Você poder começar a perceber que você tem a capacidade de encontrar soluções. Né? Então, você precisa trabalhar essas soluções, a mudança de hábitos, a mudança de rotina. Né? Eu essa semana recebi uma cliente que estava falando justamente disso, né? E da dificuldade que ela já tinha conversado com a família e está todo mundo já afrouxando e voltando para o estado anterior. Né? Não é uma nem duas vezes. Você tem que, às vezes, fazer conversas quase que diárias, né? Para as pessoas começarem a entender que a situação mudou e a gente precisa se adaptar para não sobrecarregar os demais elementos que estão em casa. Né? Então, verdade. Qual é a sua habilidade, qual é a sua capacidade de assumir uma determinada responsabilidade para você poder realmente contribuir com os elementos da família, né? Com o pai, com a mãe, com o irmão, né? Com o avó, seja lá com quem você esteja vivendo. E é verdade, que estão dentro de casa conosco, né? Então aí a gente entra no nosso foco aqui,
A gente está falando, para quem entrou depois, a gente está falando sobre resiliência e controle de ansiedade, da ansiedade no trabalho online, que a gente está fazendo dentro de casa, né? E aí dentro de casa não é igual no escritório, que cada pessoa sabe o seu momento, que só fala muitas vezes com você na hora de chamar para almoçar, porque cada um está fazendo o seu trabalho. Em casa vem um comenta, vem o outro pergunta, vem o outro e passa, vem o outro te interrompe, vem... É uma coisa. E aí você tem trabalho pra caramba. Então a gente sabe que tem uma galerona trabalhando em casa. A gente sabe que não é fácil para todo mundo. Tem gente que consegue administrar melhor, tem gente que não. E aí, pelo que você tem vivido aí nos seus atendimentos, o que dizem é que, caramba, eu estou trabalhando muito mais do que se eu estivesse no escritório. É isso, o pessoal está reclamando disso. Tipo, estou trabalhando demais. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, que nós não estamos trabalhando home office, nós estamos trabalhando remotamente. Remotamente, virtualmente. Porque, se a gente entender que assim, o home office é isso que eu estou vivendo, não é, porque a não vida não está normal, não é todo mundo dentro de casa. Né? O home office, eu já trabalhava em home office antes de tudo isso. Então, meu filho estava na escola, meu marido estava no escritório dele, e eu trabalhava em casa, em atendimentos online, quando eu não estava no consultório. Então, é um tipo de rotina. Quando você tem a família em casa, é outro tipo de rotina, é outro tipo de demanda. Né? Então, assim, é verdade. Esse estilo de vida que a gente está tendo agora, muitas vezes as pessoas falam, eu não me adapto a isso, eu achava que ia ser muito melhor e não é. Na verdade, você não está vivendo ainda o home office, você está vivendo só o remoto, né? O trabalho remoto. Então, é necessário que você tenha uma organização, né, do seu dia, né, dos seus limites, que você saiba negociar tanto com a família quanto com o seu chefe, quando você está dentro do trabalho, porque as situações não são iguais para todo mundo, então é caso a caso. Né? Certo. E que você realmente possa ter um tempo para você. Isso é fundamental, Delaís. Olha, eu descobri fundamental, isso, né, cara? E eu tenho realmente colocado isso para pacientes e clientes que eu tenho, e as pessoas estão me relatando coisas muito interessantes, porque todo mundo, realmente, no primeiro momento, no primeiro mês, né, foi uma loucura, porque todo mundo queria continuar produzindo do jeito que estava, mas não tinha como fazer isso. Né? Não. Porque se você muda a sua rotina em casa, de vida, como é que você vai produzir o mesmo que você produzir dentro do escritório, que é um outro ambiente, né? Agora, já nesse segundo mês, quando a rotina já está mais ou menos rodando, eventualmente você tem que fazer um ajuste ali ou aqui, mas já está rodando. Você já sabe a hora que você come, você já sabe se você compra no supermercado, ou se você compra no restaurante, ou que horas que chega isso. Você tem mais ou menos uma noção de como vai funcionar. Aí já fica um pouquinho diferente, né? Porque você já começa a produzir novamente, porque você já sabe o tempo que é disponível para você. Né? Também não vai ser a produtividade que você tinha lá no escritório, porque isso ainda está em processo de adaptação. Então a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade, porque se você ficar se cobrando e achar que é só com você que está acontecendo isso, não está. Todo mundo está passando por isso. Em algum nível, todo mundo está vivendo isso. Né? Certo. O que eu tenho pensado em relação a isso que você colocou agora, que se dependesse da gente ouvir especialistas como você e outras pessoas, até o pessoal que está em casa, e a gente conseguisse ficar só nisso, a gente ficaria até mais saudável. Mas, infelizmente, a gente está cercado de gente meio louca, Kátia. Você viu a história que o Claudinho colocou no grupo, que o chefe da menina queria que ela printasse a tela, dissesse que horas que ela parava para o almoço, que horas que ela voltava, que não queria que o filho passasse na imagem. Eu falei, gente, não acredito que tem gente louca achando que a pessoa levou o escritório para dentro da sala dela. E aí isso faz com que, de repente, eu tenho essa postura de, não, eu vou me controlar, eu vou segurar a minha onda, vou dizer quais são os meus limites, como é que eu consigo fazer. Aí vem um chefe que te ameaça porque a gente tem essas histórias, né? A gente, quando atende pessoas, a gente sabe que tem essas histórias infelizes de gente que está no século passado, que não sabe quais são as relações saudáveis, né, sociais dentro da organização no trabalho, né? A gente não conta sempre com o bom senso das pessoas, que nem sempre todos têm bom senso, né?
Então, eventualmente vai acontecer uma situação como essa de um chefe que vai pressionar, que vai exigir determinadas coisas, né? E que, obviamente, você vai fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Né? Milagre ninguém vai fazer. Né? Então, não dá. Se isso se torna uma coisa insistente e constrangedora para o profissional... Funcionário. Exatamente. Você vai precisar pensar direitinho, porque em algum nível isso acaba sendo... não vou chamar isso de assédio moral, mas se começa a constranger, se começa a pressionar e você se acha na obrigação de atender pedidos nesse nível, né, você tem que se respaldar, porque isso uma hora vai acabar, e quando acabar você vai ter que realmente avaliar como trabalhar com esse tipo de situação. Né? O que acontece? Se a gente tenta corresponder, a gente fica tão louco quanto a pessoa. Né? Então, exatamente. Você não vai realmente amarrar teu filho dentro na sala para ele não entrar no quarto. Claro que você pode treinar, porque, por exemplo, eu trabalho com home office desde 2008, 2009, por aí. Né? Então, meu filho era pequeno. Né? Então, quando eu fechava a porta, o que aconteceu? Isso e processo de terapia, que às vezes é mais complicado, né? Abre a porta. Sim. Né? Então, eu comecei a conversar com ele e botava assim uma bolinha vermelha na porta, para ele saber que ele sempre estava cuidado por alguém. Não tinha necessidade dele vir. Mas, obviamente, a criança faz isso. E, aos pouquinhos, ele fez 3, 4 vezes e na quinta vez ele já bateu na porta, aí eu elogiei, fui reforçando isso e nunca mais aconteceu esse tipo de problema. Tá, tudo bem, pode ser uma exceção. Ô, Kátia, né? Diga. Ele tá com quantos anos agora? 13. Gente, que eu ia falar assim, cara, eu vi Kátia grávida, mas eu vou perguntar a idade do menino para não falar bobagem. Vi mesmo. Já 13. Né? Então, e aí ele já cresceu vendo você fazer esse tipo de trabalho e você foi organizando. Eu acho que isso também é possível, mas nem todo mundo teve esse tempo todo, né? E está vivendo a situação pela primeira vez, né? Uhum. E por outro lado também, a gente tem que pensar o seguinte, a gente já teve um corte inicial, ainda vai ter muito corte, porque a gente está vendo muitas empresas fecharem, muitas empresas encolherem. Infelizmente. Né? E claro que todo mundo fica apavorado, fica com medo de perder seu emprego, mas com certeza, se você está entregando resultado, né, fica muito difícil um chefe demitir uma pessoa que está conseguindo salvar a pele dele. Porque quem entrega resultado salva a pele do chefe, né? Então, exatamente. Então, a gente tem que avaliar ao que a gente vai ceder e ao que a gente não vai ceder. Né? Porque não é possível, não é viável. Né? E se a pessoa não consegue entender, é lamentável, mas você não tem como, né, fazer alguma coisa que, sabe, no tamanho da desordem mental que a pessoa está te obrigando a fazer. Então, eu acho que você tem que manter a calma e fazer o seu trabalho e mostrar, olha, chefe, está sendo entregue, meu filho passa aqui, mas está sendo entregue, entendeu? Então, eu não preciso mostrar a hora que eu paro para almoçar, porque eu estou entregando agora, não tem mais essa coisa de hora que entra e hora que sai. Exatamente. É o resultado que você gera, se você vai gerar isso numa manhã, verdade. Ou se você vai gerar isso num dia inteiro, na madrugada, aí é uma questão de organização sua. Claro. Então, eu acho que foca no resultado, que eu acho que é mais tranquilo do que você ficar tentando atender essas coisas todas. É verdade. Eu quando converso com vocês, eu sinto muita saudade lá dos nossos encontros, que a gente estava no tete a tete, olho no olho, e a gente saía falando junto e acabava saindo mil coisas. Aqui eu vou enraizando, assim. Quando você falou no início sobre a influência da nossa criação, da nossa convivência no lar, em relação à resiliência e ao tamanho da ansiedade, a gente poderia enveredar por aí, que ia ter assunto pra caramba. Agora você falou uma outra coisa importante, que essa eu quero destacar, que é essa relação com o seu gestor, o quanto, igual os casamentos e as relações familiares estão sendo repaginadas, pode ser uma grande oportunidade para que a pessoa perceba. Acho que ontem ou antes de ontem, a gente também comentou sobre isso aqui. Para que a pessoa perceba qual é a qualidade
que ela está tendo de vida nessa relação de trabalho. Eu sei que aí vem aquelas coisas, poxa, mas trabalho está difícil, eu tenho que segurar meu emprego, mas caramba, a tua vida é única, né? E você tem que segurar a tua vida. Então, se você vai para casa num momento como esse, que o mundo inteiro está se adaptando a coisas que a gente nunca viveu, e aí você percebe que tem uma pessoa opressora na tua vida em relação ao trabalho, é um bom momento para pensar sobre isso também, né, Kátia? Com certeza, com certeza. E aí eu vou entrar até com um outro conceito que a gente pode fazer até uma live depois sobre isso, que é a comunicação não violenta. Né? Isso. Que é um conceito de você trabalhar não o comportamento do outro, né? Como o outro se comporta com você, mas a forma como você se sente, como você pode demonstrar para o outro, né, o que você quer e com assertividade, né? Porque as pessoas às vezes elas ficam muito mais presas ao que o outro diz, ao que o outro faz, quando na verdade a gente devia estar prestando atenção nas necessidades, na minha necessidade e na necessidade do meu chefe. Por que ele precisa comprovar que eu estou aqui trabalhando o dia inteiro? Né? Quer dizer, o que deixaria ele tranquilo e calmo para saber que ele vai ter o que ele precisa de mim? Né? Então, eu acho que aí a gente tem que trabalhar a comunicação com uma pessoa mais agressiva, porque uma pessoa agressiva, uma pessoa que desqualifica o outro e tudo mais, ela é uma pessoa frágil. Ela é uma pessoa que tem muitas vezes baixa estima. Exatamente. E aí ela tenta, para ela esconder a baixa autoestima dela, ela acaba acusando o outro, acaba apontando os erros do outro, quando ela sabe que ela também faz aquilo, ou faz pior. Né? Sim. Então, assim, é verdade. Tentar entender o que está por trás daquilo e não ficar se justificando, ficar se explicando, né? Ficar tentando resolver o problema do chefe. Não vai chegar a lugar nenhum, assim, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar a comunicação. Como que a gente vai se comunicar com uma pessoa que trata a gente dessa forma? Dessa forma. Avaliar como é que tem sido a relação ultimamente, né? Isso é um momento que pegou todo mundo de calça curta, a gente estava vendo em outros países, mas a gente ainda não tinha experimentado como estamos agora. E esse tipo de trabalho, na verdade, a gente que trabalha com gestão de pessoas, a gente sabe que esse tipo de trabalho já vem sendo conversado e aplicado em muitos outros lugares no mundo. Algumas pessoas já têm escrito muitas coisas sobre isso. A gente tem inúmeros artigos sobre essa questão do trabalho home office. A gente sabe que muitas empresas já trabalham com essa visão da entrega, o quanto você precisa produzir naquele período, e aí em que horário você faz isso não é o problema da empresa, é o problema do funcionário. Eu particularmente adoro esse tipo de trabalho. Eu acho que é uma oportunidade que você tem de se responsabilizar de verdade e de mostrar ao outro quanto ele pode confiar em você. Eu sempre brinco aqui, não é? Mostrar ao outro quanto ele pode confiar em você. O que vai diminuir esse tipo de insegurança nessa hora, o que vai diminuir essa opressão. E aí, nossa, aí é muita coisa que a gente tem de vontade de conversar, né? A questão da comunicação, por que está acontecendo isso agora? Então já faltou comunicação lá atrás, já faltou uma relação mais bacana lá atrás, mais aberta, né? De confiança, de troca, de segurança. Então, esse momento é um momento bacana para a gente reavaliar todas essas coisas, né? Aproveitar essa onda. Com certeza, eu acho que aí, aos pouquinhos, porque são aprendizados novos, né, que a gente está tendo. Então, ao invés de se sentir acuado, se sentir sem a capacidade de resolver aquilo, a gente precisa, de algum jeito, não é confrontar, mas assim, apresentar o que você está vendo. Né? Assim, por que a pessoa me exige determinadas coisas se não é isso que importa agora? Né? Sim. Que tipo de controle ele está querendo ter sobre mim? Se ele não pode me controlar. Né? Então, é verdade. É insegurança do próprio chefe. Né? Então, eu vi esses dias, lembrei uma coisa agora, que tinha uma live, vocês devem ter visto que muita gente recebeu isso em WhatsApp. Uma live que as pessoas estavam falando, uma reunião, e tinha uma imagem, uma fotografia na câmera. Aí a fotografia cai e o cara está sentado lá na rede, e aí ele sai correndo para botar a fotografia dele. É muito engraçado. Vi!
Porque às Pelo vezes amor de Deus. a quantidade de reunião aumentou muito, né? As pessoas, pela própria insegurança, né, de como isso vai se dar, para a gente não perder o fio da meada, os chefes começaram, os líderes começaram a fazer muitas reuniões, né? E às vezes as Sim, reuniões sim. não resolvem nada naquele momento, né? Mas às vezes é uma É forma de verdade. você dizer, não, o cara tá ali, tá às 9 horas, eu fiz reunião com ele, tá meio-dia, eu fiz com ele a reunião, tá às 2 horas da tarde, né? Aham, Isso não aham. funciona, né? Então, acho que É. a gente tem que simplificar mais todo esse processo, né? Até porque, Kátia, como a gente está falando aqui sobre esse controle da ansiedade, a gente pode fazer a nossa parte, mas se tiver o outro complicando a nossa vida, aí a gente vai se encher de tensão, mais nervosa ainda, mais ansiedade. E por mais que a gente faça, se essa cobrança vier dessa maneira, a ansiedade continua e até piora, né? Uhum. Tem que Pois ter é. essa troca o tempo E inteiro. aí é o momento de você dizer, chefe, quando você fala isso assim para mim, eu fico extremamente ansioso. E eu, ansioso, não consigo trabalhar direito. É isso que você quer de mim? Né? Uhum, Porque se é você ficar me verdade. cobrando o dia inteiro, eu vou ficando ansiosa. E eu ficando ansiosa, eu vou entregar menos ainda. Então, É verdade. vamos fazer combinados. Você me cobra Isso. 2, 3 vezes por semana. Se eu não entregar, a gente vai ver onde eu estou realmente tendo dificuldade e eu vou buscar resolver isso. É maturidade, né, Exatamente. Demais? Não dá para ser imaturo mais, não. É verdade, é verdade. Eu acho que você tocou num ponto agora extremamente importante, porque a gente está chegando numa época de relação dentro do trabalho que a gente está necessitando muito desse nível de maturidade dos chefes e dos funcionários. Sabe, assim, a gente está num momento que a gente precisa deixar as coisas claras, o que eu preciso de você, o que você pode fazer, o que eu espero de você, e que isso seja de uma forma combinada, né, entre as partes. Assim, você, quando me chama para trabalhar, me dizer o que você espera de mim, eu entender isso e topar ou não, porque também é um direito que a pessoa tem de, né, não, isso aí eu não topo, não vou conseguir, ou não sei, ou não quero, para que as coisas sejam claras, para que a gente busque essa tão famosa e falada qualidade de vida em qualquer circunstância. Né? Uhum. Porque agora há pouco alguém escreveu aqui, a gente estava falando sobre esse movimento da casa que a gente está vivendo, e alguém colocou assim, ainda tem os bichos de estimação, tem os cachorros, tem os gatos. Eu achei ótimo, porque é verdade. Mesmo, né? O gato vai Não é? É em cima do verdade. computador, com certeza. Eu tenho uma aula às terças e quintas, às 6h30, que eu só consigo fazer lá no meu computador, raramente eu venho aqui para a sala. Eu venho nesse horário que o pessoal está vendo jornal e tal, e aí eu gosto de fazer aqui também. Hoje não sei porque eu estou sentindo calor e aí vim para a varanda hoje. Mas a aula eu assisto na sala e é tão interessante, porque algumas pessoas sabem, outras não, mas meu pai, desde que minha mãe faleceu, ele está morando com a gente. Vai fazer 4 anos em outubro. E assim, ele acha tudo de computador e internet, ele acha uma coisa, ele fica enlouquecido. Eu entro na internet para ver coisas, ele acha que aquilo tudo eu tenho dentro do meu computador, todas aquelas fotos. Aí eu explico todas as vezes ele esquece, ele vai fazer 90 anos em dezembro. Opa, que lindo. Então todas as vezes ele esquece. E aí de vez em quando eu estou na aula, com todo mundo ali, né? Os alunos todos ali, aí ele fica aqui atrás de mim o tempo todo. Aí meu marido falou para mim, minha filha, explica para ele que ele aparece. Eu não vou explicar não, o pessoal sabe que é meu pai, sabe a idade dele, deixa ele aparecer ali. E tem que administrar. Se eu criar ansiedade em relação a isso, eu vou fazer o quê? Eu vou falar, papai, fica no seu quarto, né? Agora não passa ninguém aqui, eu tô na sala, sala é sala, né? E assim, coisas pequenas que podem criar ansiedade, né, Kátia? Esse exemplo que o Cláudio deu desse profissional lá, chefe dessa moça, que quer que ela printe as telas, não quer que passe criança, não quer que passe... Isso aí é um terror para deixar a pessoa mais nervosa ainda em casa, sim, né? Sim. A gente, na medida do possível, você tem que tentar naturalizar as coisas, porque assim, não é uma interferência, pode ser um incômodo, né, para quem está assistindo, sei lá, como cada um pensa. Mas não é uma interferência. Né? E assim, qual é o problema de uma criança passar atrás se ela não parar para falar com a mãe, se ela não... Qual é o problema de um gato, né, passar na frente da criança, né? Isso não interfere. Tá, tira um pouco da atenção? Pode tirar um pouco da atenção, sim. Mas, assim, a gente está dentro de um ambiente que não foi preparado para essa situação. Então, assim, exatamente.
tem que guardar as devidas proporções e entender que cada um vai tentar fazer o seu melhor. Né? E se isso não estiver alterando a rotina, né, em termos da entrega e tudo mais, não tem por que alguém exigir algo só para ficar bonitinho na fotografia, entendeu? Não é? Então, acho é que verdade. é uma questão de compreensão e de comunicação, né? De você realmente dizer, olha, isso eu realmente não consigo fazer, né? Se você realmente precisa fazer reunião comigo sem ninguém, a gente faz sem câmera, pronto, fica só minha voz. Se incomoda tanto, né? Claro. Claro. São ajustes, né? São ajustes. Eu acho que uma das coisas bacanas que a gente deve conseguir carregar desse momento é desenvolver melhor a nossa capacidade de comunicação. Porque essa coisa do mais ou menos, o outro fica inseguro, você também, a coisa não fica clara. E aí, até que você chegue lá na frente para descobrir o que aconteceu lá atrás, que causou aquele constrangimento, já passou muito tempo, já tem resíduo de hostilidade, já tem aquele mal-estar do encontro, então nada disso é saudável, né? É complicado. É como diz a Neise aí, né? Preciso mais leveza nas relações. Exatamente. Mais leveza, pelo amor de Deus, ainda mais nesse momento, né? Eu tenho um filho em casa com 22 anos, vai fazer agora em agosto, tá meu marido, meu pai, minha filha tá morando em São Paulo, com o esposo e com meu netinho. Você sabia que eu virei vovó? Não sabia. Que lindo! Tem uma coisa maravilhosa que me tirou da órbita terrestre de 2 aninhos, chamado Francisco, que assim, fez eu e o avô arriarmos no chão, literalmente, para fazer tudo o que ele quer e o que ele gosta. Aí ele foi para São Paulo, a gente esteve lá exatamente dia 14 e 15, um final de semana de março, e quando nós chegamos aqui dia 15, no dia 16, já entramos no processo, né, de confinamento, e desde então não vejo o meu pequenininho. E ontem, conversando sobre essas perdas, né, sobre esse luto da gente perder a nossa rotina, eu estava falando como é difícil, né? A gente estava com tudo preparadinho aqui para o aniversário dele e tal, e nada da gente conseguir fazer. Mas, assim, é um momento que a gente precisa conversar, não só com o gestor. Acho que a gente precisa conversar, nossa, minha filha está com 29 anos, né, mãe do Francisco, eu tive que sentar com ela, sentar junto, né, aqui no telefone e dizer, calma, filha, sabe? Ele já tem 2 aninhos, a gente vai comemorar num outro momento, porque chorava, né, triste, óbvio, a gente aqui também. Aí, para ajudar, um esconde do outro quando está muito triste, quando chora, né, o meu filho está se formando esse ano, já estava ingressando, já fazendo as pesquisas para o mestrado. Mãe, será que vai rolar? Será que vai ter chance? Será que a gente... Eu não tenho resposta, ninguém tem, mas a gente tem a coisa da palavra amiga, do apoio, do conforto, que muitas vezes a gente também precisa, né? Porque não é um momento fácil para ninguém. Exatamente. Então, quando a gente falou sobre essa questão do trabalho online, a gente em casa e a ansiedade, eu pensei em todas essas facetas, sabe? Sim, sim. Com certeza, eu acho que é difícil mesmo, quer dizer, há pessoas que não estão conseguindo conceber esse momento da melhor maneira. Não é simples para ninguém, não é fácil para ninguém, né? Mas a gente tem que entender que tem muitas coisas que todo esse processo vai nos facilitar, né? Vai nos possibilitar fazer diferente daqui para diante, fazer um restart, né? Quer dizer, você começar tudo de novo. Né? Começar de novo. Exatamente. E aí a gente precisa aproveitar esse momento para deixar aí o que tiver que ir, para liberar as coisas que tiver que ser liberadas para você receber o novo, né? Então, é claro que assim, os costumes que a gente tem, aquilo que a gente preparou, às vezes para uma criança é difícil entender, né? Se bem que uma criança de 2 anos, para ela tudo é festa. Se cantar bolinho, parabéns, para ela tá tudo ótimo, entendeu? É muito mais alegria dos pais do que de fazer festa do que da própria criança que tá bem quando está com os pais, né? Então, super tranquilo, é verdade. Super tranquilo. Então, assim, vamos diminuir um pouco o peso dessas coisas que são saudosistas, né? Porque a gente é uma fase de nostalgia, né? A gente fica olhando para trás, mas, sim, eu queria fazer meu aniversário, queria comemorar com as pessoas, tudo bem, tá, vai fazer diferente esse ano, né? Não quer dizer que nunca mais você vai ter um aniversário com seus amigos juntos, mas esse ano vai ser diferente. E qual é o problema de ser diferente? Né? Então, é verdade. É o que a gente tem que... É a adaptação, é olhar o que pode ser proveitoso, né? E útil nessa situação toda, desta forma como as coisas estão. Né? Porque se a gente está só olhando para o que não funciona, para o que eu gostaria e não é mais,
Sim. É a coisa da inflexibilidade, né? Eu estou sendo Isso. rígida, chateada, tudo bem, chateada todos nós ficamos, mas assim, ficar irritada com isso, ficar triste por causa da impossibilidade, eu não Certo. olho para as coisas que estão sendo possíveis, né? Certo, certíssimo. Aí Perco esse foco. Então, assim, desde o início que a gente conversou, algumas outras pessoas entraram, a gente está falando sobre resiliência e controle da ansiedade no trabalho online. E aí a gente falou um bocado de coisa aqui, inclusive, sobre esse nosso momento dentro da nossa casa, com outras pessoas que a gente normalmente via de manhã e via à noite, e agora a gente está o dia todo mundo grudadinho, e a gente tendo que fazer reunião, tendo que trabalhar. Então, assim, procurar conversar com essas pessoas, dependendo da idade, ver como é que a gente pode adequar nesse momento das reuniões, no momento que a gente precisa de maior concentração, como você fez com o teu filho era pequenininho, né? Você falou também uma outra dica legal que foi sobre reconhecer a nossa limitação dentro desse espaço que a gente tem agora, porque a gente não está no escritório, não foi o escritório que veio para cá. E como você falou, é importante lembrar que isso não é o home office que a gente conhece, a gente só está fazendo um trabalho remoto. O home office tem uma outra definição e uma outra forma, né? Mas todo mundo está usando, a gente entende por que está usando, mas não é legal a gente dizer que é só isso, né? A outra dica que você deu agora é sobre essa questão da comunicação, o quanto a gente precisa conversar, inclusive com o nosso gestor, porque se ele estiver nervoso, ansioso porque está sendo cobrado lá, ele precisa trocar com a gente para entender qual é o nosso limite também, que a gente não vai poder resolver os problemas todos, né? E nem ele. Então a comunicação também é importante. Necessidades, né? Quer dizer, de cada um, né? Ele precisa legal. Então, dele. Kátia, a gente pegou, eu tô cheia de pontinha nas nossas conversas aqui, doida para pegar e já abrir outro bate-papo, porque tinha muita coisa para falar. Mas assim, você sabe que eu sou uma pessoa de treinamento, eu acho que você não participou de nenhuma live minha até o final, porque a gente tem toda hora um compromisso. Alguém agora falou assim, gente, que pena, vou ter que sair porque eu vou fazer um atendimento online. A gente super entende, tem gente que consegue ficar 10 minutos, 15, enfim. Passou por aqui, deu um oi, a gente já agradece pra caramba, porque é muito gostoso e muito... eu fico muito grata de ver os amigos da Kátia que estão aqui, muitíssimo obrigada. Meus amigos que estão também, muitíssimo obrigada. Uma delícia vocês participarem. Mas você sabe, você me conhece, a gente já se conhece há 16 anos, olha só, tem tempo. Bastante tempo. E você sabe que eu sou uma pessoa de treinamento, eu não consigo dar treinamento sem terminar o treinamento com um gift, com uma lembrancinha para que aquilo fique marcado, né? E aí eu me virei para fazer um presente para vocês, que é um presente que eu não consigo entregar, mas eu consigo passar por aqui. Estou me adaptando, né? Então, olha, dentro da Bombonier tem mensagens. Agora tem menos, porque faltam 10 pessoas só. Eu fiz um projeto com 30 lives, né? Um desafio para mim. Sim. Tem sido uma delícia, tem sido uma terapia para mim. Eu tenho aprendido muito com temas dos mais diversos. E já estão todos lá no meu canal, Delaís Comunicação, no YouTube, quem quiser assistir os outros temas. Então, eu tenho rosa, azul e amarelo. Você escolhe a cor. Eu jogo aqui, embaralho e pego a sua cor. Tá, eu gosto de amarelo. Tá. Então eu vou jogar aqui, vou pegar um amarelo para você e vamos ver o que sai, tá bom? Eu vi que deu uma falhazinha aqui. Uma falhadinha, essa imagem deu uma falhadinha para mim, mas eu tô te ouvindo. Ó, eu vou pegar esse que caiu no meu colo. Tá me ouvindo, Kátia? Tá conseguindo? Então, assim, o que está acontecendo é que o pessoal está dizendo que está rolando um mistério. Dizem que está rolando um mistério, porque o que eu tiro para a pessoa... Está me ouvindo? Dizem que está rolando um mistério assim. Toda vez que eu leio a mensagem cai de acordo com o que a gente está falando de alguma forma. Alguma forma tem um link. E a gente estava falando de controle de ansiedade, o quanto é importante a gente ficar bem, se cuidar, o quanto é importante a gente buscar essa nossa saúde emocional também, para que a gente, né, não fique no momento de doença nesse momento. E aí, essas mensagens são coisas que eu leio na internet que eu gosto, umas têm autor, outras não. São textos bíblicos que eu leio também, quando alguém me manda, eu gosto. Alguns eu separei. E para você caiu muito, muito adequado com o que a gente conversou hoje. A sua mensagem é a seguinte. Ora, o próprio Senhor da paz lhe dê paz sempre e de toda maneira. O Senhor seja com você. Ouviu? Deu para ouvir?
Que Agora travou um legal. pouquinho. É paz mesmo, né? Que as pessoas precisam. Não é? Tô te ouvindo, tá quebradinho, mas tô te ouvindo. É paz que as Eu vou pessoas tirar precisam ter foto, dentro. igual eu faço para todo mundo. Eu vou tirar foto da sua mensagem, vou mandar para o teu Legal, zap. legal. Tá bom? E assim, estar bem, não se manter Joia. ansioso, é se Tá manter no ótimo. estado de paz, né? Não é isso, Kátia? É a gente se É manter num isso estado de aí. É paz, estar de paz, né? não é? E Exatamente. assim, Porque a a sua paz profissão. interna ninguém tira. Exatamente. E assim, a profissão de vocês como psicólogas, que ministério, que missão que vocês têm de trazer paz, né? Então, quando eu digo assim, o Senhor seja com você e te dê essa paz, que você continue, Catinha, transmitindo essa paz para as outras pessoas, Sim. ajudando-as a ficar em paz, né? A estar em paz. Isso vai passar. Outras gerações que a gente nem conheceu viveram situações também muito complicadas, semelhantes a estas, né? A esta que a gente está vivendo. É a nossa vez agora e que a gente consiga recriar, que a gente consiga refazer, que a gente consiga passar um gift de treinamento para quem não está com a gente ao vivo. Maravilhoso isso. Olha, eu quero agradecer a nossa turma. Para Neise e para Márcia, Isso. que estão passando aí. A Luciana Bosch, que entrou também. A Luciana, lembra da Luciana? Luciana. Claro, Luciana entrou também. Entrou também. A minha turma que entrou aqui, a colega do curso que entrou aqui, a Neise, a Ju, a Neide Venâncio, a Mary, uma turma que sempre vem e acompanham a gente, eles acompanham a gente na nossa conversa, uma delícia muito grande. E assim, esse papo com a Kátia, eu deixo gravado. Amanhã já deve estar lá no canal do YouTube Delaíse Comunicação. Se vocês quiserem, é só buscar lá no YouTube Delaíse Comunicação, que vocês encontram todos os outros temas lá também. Kátia, fala de novo o seu Instagram, para a gente buscar você lá. Kátia V, mais vida e carreira. Joia. Então, assim, a Kátia orienta as pessoas, a Kátia atende as pessoas e a Kátia é coach de carreira. Então, se alguém aqui entre nós tiver com alguma dificuldade, precisando de alguma orientação, bate um papo com a Kátia, ela é uma excelente pessoa para esse trabalho, uma excelente profissional. Eu sou cercada de gente excelente, sabe? Eu tenho obrigação de ser boa um pouquinho, porque eu sou cercada de gente bacana. É uma honra estar com você aqui, querida. Porque você Poxa, Kátia, um prazer. Nossa, um prazer muito grande. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por participar. Um beijo no esposo, no filho. Meu Deus, seu filho já está com 13 anos. Socorro! Passava muito rápido, não, rapaz, já. Muito rápido, né? É verdade. Então, querida, muito obrigada. Sucesso para você. E assim, vamos pensar nessas raízes que a gente viu aqui. De repente, a gente bate um papo ainda sobre isso. Com certeza. Né? Eu acho que dá um caldo. Porque dá um caldo enorme, dá vontade da gente sair conversando tudo. Catinha, foi um prazer conversar com você. A gente vai sair com classe, porque senão esse negócio aqui derruba a gente quando chega na hora, eles botam aqui faltando 30 segundos e aí tiram a gente. Eu acho um abuso tirar. A gente tem que entrar com classe, sair com classe. Classudas que somos. Maravilha. Tudo de bom, querida. Muito beijo. Sucesso para você em tudo, beijo na sua turma e muito obrigada por ter aceito o meu convite, viu? Foi uma delícia, mas tem um pouquinho só a saudade, só um pouquinho. Que bom. Obrigada, gente. Amanhã eu tô aqui de novo às 9. Um beijo para todos. Tchau.